Hoje o Arquivo Punk Rock do Sul entrevista a banda Solanistar, uma banda que a gente está acostumado a ver na cena underground, né? Porque está sempre fazendo parte dos eventos e comparece ajudando e apoiando a cena. A gente tem na banda atual o Norton, Pedro e Pietro, isso? Salve, Lê. Salve, pessoal aí do Arquivo Punk Rock. Exatamente, a Solana atualmente é um trio e é um prazer estar aí trocando essa ideia com vocês hoje. Satisfação aí, gente. E aí, tá podendo participar desse projeto e tal, do Arquivo Punk Rock do Sul. É isso aí, aqui quem fala é o Coy, o Pietro, sou batera da Solana. E é nóis, satisfação tá aí, trocando essa ideia aí. Salve, salve galera do Arquivo Punk Rock do Sul, tudo certo? Eu me chamo Norton Amaral, sou guitarrista e vocalista na Solanistar. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar fazendo essa troca de ideias, eu e meus colegas junto com vocês do arquivo. E gostaríamos também de parabenizar o grande grupo por toda a função, catalogando, produzindo, integrando conteúdo sobre as bandas aqui da cena do Sul. Isso é muito bacana, então vamos dali. Certo, obrigado, guris. Agora sim, devidamente apresentadas, né? Agradeço aí os elogios. O arquivo também é muito solidário às causas das bandas, né? Bom, já que a gente já está conhecendo vocês e vai seguir conhecendo, né? Conta aí como é que começa a história da Solanistar. A gente tem curiosidade de saber se começou aí com o Norton, aquele que é o frontman, né? Que ele coloca a cara a tapa e fala lá no palco, ou se foi uma outra junção e no final o Norton ficou sendo o cara do vocal, teve uma mistura, ou foi sempre essa formação? Me conta aí um pouquinho. Então, o que veio a ser a Solana começou com uma ideia lá em 2016. Eu, o Coy e o ex-guitarrista, o Mineiro, a gente é colega de faculdade e a gente sempre teve vontade de fazer um som, porque os gostos musicais sempre foram muito parecidos e a gente estava sempre dando rolê junto e tal, e sempre teve essa vontade de fazer um som. Até que em 2018, começo de 2018, a gente conseguiu dar forma, conseguiu algum pessoal para fazer, enfim, para dar andamento, né, para essa vontade que a gente tinha. E o Norton, ele não participava ainda, ele foi entrar depois. No começo a banda era um quinteto, era eu, né, Pedro no baixo, o Coy na bateria, o Mineiro numa das guitarras, um outro amigo nosso, Matheus Bastos, na guitarra, e a gente não tinha vocalista. A gente testou, chegou a testar um rapaz lá que acabou não dando muito certo. E aí, o que acontece? O Norton foi meu colega de escola, a gente fez o ensino médio juntos, e eu sabia que ele estava, enfim, se há um bom tempo fazendo técnica vocal, cantando, e eu chamei ele, né? Ele sempre gostou muito de tocar guitarra, a gente já teve bandas juntos na época da escola, mas como a gente já tinha duas guitarras, eu chamei ele para ser vocalista, ele topou, e acabou não demorando muito para um dos guitarristas, no caso o Matheus, precisar sair da banda e tal. Ele tava com um monte de coisa para fazer, entre escola e faculdade, escola não, entre faculdade e trabalho, e, e precisou se dedicar a isso, e o Norton assumiu a guitarra. E a questão dele ser frontman é uma coisa meio natural, é dele, assim, esse negócio de botar a cara, de ser o, o nosso mestre de cerimônias, né? Como a gente fala. Bom, a história da Solanistar, então, tem ali o Coy, o Pietro, que eu tinha dito é o Coy, o Pedro, que começaram as ideias com mais uma galera, que hoje eles não continuaram, mas aposto que fizeram uma diferença aí. O que vocês estavam tocando em 2016, é isso? Vocês estavam tocando o mesmo estilo? O Norton e o
Pedro faziam uma banda parecida, com estilos parecidos? Que influências vocês estão trazendo para Solano agora? E se é a mesma que vocês traziam antes? Isso era uma coisa mais descompromissada, né? A gente tinha em comum, assim, eu e o Coy, a gente é muito fã de Ramones e também do pop punk dos anos 90. Alguma coisa brasileira também, tipo CPM 22, que sempre teve bem presente, assim, na nossa influência no começo e tal. A gente fazia cover de CPM, fazia cover de Green Day, assim, então era uma pegada mais pop punk. Quando o Norton entrou, ele trouxe a influência forte dele do thrash metal, e aí isso foi o que realmente moldou a característica principal da Solange, que acho que ele pode falar um pouco melhor sobre isso aí, mas essa pegada do thrash dele que realmente definiu o que seria esse som mais característico da Solana hoje. Bom, falando um pouco sobre nossas influências aí, a nossa essência, eu creio que ela tenha se mantido parecida. Lembro que quando eu e o Pedro, a gente tinha a banda em 2011 de punk rock, a gente tocava majoritariamente Ramones, Green Day e essas coisas. E hoje, nos nossos 20 e poucos anos, meio que as influências continuam as mesmas, porém é notável a evolução da maturidade musical que cada um trouxe na sua bagagem para agregar no grupo como ele é hoje. E eu acredito que por mais que o tempo passe, a gente vai continuar com essa essência e esse espírito jovem, inquieto, contestador, que acaba por ser uma das grandes características do nosso trabalho, né? Que ele é muito verdadeiro com aquilo que a gente compactua. E sobre essa história da formação, eu lembro em 2018, quando o Pedro me convidou para ingressar na Solana, e a gente sempre foi muito fã de hardcore e punk rock, essas coisas, e eu sempre gostei muito de tocar guitarra, eu considero principal, e eu lembro de ir para os ensaios e ficar me cascando para tocar guitarra, ou para pedir a guitarra para um dos guris, para eu tocar, não, deixa eu tocar essa na guitarra e cantar junto, tudo mais, porque eu sentia aquela necessidade, aquele poder de estar segurando um instrumento. E aí, quando rolou a oportunidade, né, que um dos guitarristas acabou precisando se desfazer do grupo, daí eu agarrei com as duas mãos, assim, foi inédito, inédito. Que tri, tu tocava em outra banda, né? Faz muito bem pro artista estar se movendo como artista, né? Eu acho que a gente entende que muitas bandas vivem, mesmo no underground, sem ganhar nada em troca, por esse prazer, né? Esse prazer de poder estar se sentindo o seu artista interno e expondo isso. É muito bonito, né? É muito gratificante ver que as pessoas têm a banda por amor à banda e poder usar isso como uma ferramenta, muitas vezes como uma arma para muitas coisas, porque o microfone é uma arma. E se a gente souber usar bem, a gente ajuda muitas outras pessoas a dar voz àquelas que também não estão se dando voz. Mas daí, Norton, tu entrou na banda com esse nome Solana Star, tu tinha uma outra banda, te remetia a alguma coisa de punk rock, o que te remetia o nome? Tu chegou a perguntar por que do nome? E aí eu quero saber do porquê do nome também, me contem aí. Bom, essa é outra história engraçada. Eu lembro quando o Pedro me mandou uma mensagem em 2018. Cara, seguinte, queria te convidar para ser vocalista de uma banda aí, tô tocando com uma gurizada aí que é da história também. E, pô, tu acha que tu vai fechar tranquilo no lugar e tudo mais. E a gente tá tocando covers aí, punk rock e tudo mais. E a ideia é seguir produzindo material próprio, né? Músicas autorais e um projeto sério e tudo mais. E aí eu lembro que ele pegou e falou: e outra coisa, o nome da banda é Solana Star. E eu não conhecia a história do tal Solana Star, e eu lembro que eu fiquei pensando, Solana Star? Mas isso parece o nome de uma banda pop. Eu pensei, o Pedro me convidando para uma banda pop. Daí eu pensei, não, tem algo errado nisso. Daí eu respondi, bacana, não sei o que. Daí ele respondeu, mano, tu tá ligado qual é que é do nome? Eu falei, não. E aí ele, então vou te contar uma. E aí passo agora a palavra para os amigos historiadores aí para virem com a bomba, que é o nome de Solana Star. Então, o nome é o seguinte, eu ouço muito Black Alien e ele tem uma música que é bem conhecida até, chama Uma Extra Punk, Uma Extra Funk, em que um dos versos ele fala
Black Alien no estilo Solange Star, se a situação é grave, organizar. E, e aí eu fui procurar saber o que é Solange Star. E o Solange Star é o seguinte, é o nome de um navio. E esse navio, em 1987, ele saiu da Ásia com um carregamento de maconha, todas embaladas em latas. E ele estava indo em direção a Miami. E aí ele veio, enfim, por baixo ali, estava subindo o Atlântico. Quando ele estava subindo o Atlântico, a Marinha Brasileira interceptou o navio e eles jogaram todas as latas com flagrante no mar. E essas latas começaram a chegar no litoral brasileiro e as pessoas começaram a pegar essas latas e fazer a festa, né? Como já era de se esperar. E aí o verão de 1987 ficou conhecido como o Verão da Lata. E, enfim, o nome do navio, Solange Star, inspirou aí o nome da banda, que a primeira vista parece um negócio meio pop, um negócio meio cover de Maroon 5 aí, mas na verdade tem essa história aí com a qual a gente se identifica bastante. Casa muito bem, além de ser uma identificação com a história, também casa muito bem a nossa, com a nossa inspiração de contestação, de realmente tocar o dedo na ferida e falar sobre alguns tabus, falar sobre questões de saúde mental, de falar sobre várias coisas que às vezes ficam de fora das músicas mais diretas assim e tudo mais. A gente acha e tem isso como vocação de que sabe, o punk rock, o hardcore, ele não nasceu para ser bunda mole. Então esse lance de não se politizar, esse lance de ficar isentão, isso aí não combina, entendeu? Com todo o lance. As bandas, o pessoal da cena tem que se posicionar, ainda mais numa situação em que a gente está enfrentando um governo protofascista. Quem não se posiciona contra, na nossa opinião, é cúmplice. Então, a gente não tem nenhum tipo de cerimônia para chegar lá no palco e falar coisas que são às vezes desconfortáveis, mas que sem isso, sem falar isso, sem incomodar, não tem razão de ser o punk rock. E a gente não tá nem aí pro moralismo esse falso moralismo dessa sociedade aí conservadora, dos costumes da família e tal, não sei o que. A gente tá aí mesmo pra, entendeu, pra engolir crucifixo e, entendeu, falar de maconha e falar de droga e falar de tudo que a sociedade quer evitar, mas que é muito necessário que se fale. É, é válido ressaltar. Nosso trabalho tem total intenção de tocar o dedo na ferida, seja de maneira direta ou seja de maneira indireta. Um dos motivos pelo qual, quando o Pedro me contou o nome da banda, tudo começou a fazer sentido e eu pensei, nossa, é essa camisa que eu quero vestir pro resto da vida. É tipo, a gente pensa sempre de uma forma plural, mas nós temos nossas convergências, e dentre essas convergências está o fato de que a gente pensa que música, o pessoal, a gente vê muita gente falando assim, que música e política não precisam necessariamente se misturar, e realmente, se tu quer, enfim, fazer um som comercial e tudo mais, mas, pô, na cena underground, a cena underground ela é política, ela não tem como se desvencilhar da política, porque toda música que precisou se afirmar perante a sociedade, precisou buscar seu espaço, ela fez isso de forma política, né? Se movimenta politicamente, se articula politicamente, né? E a gente sabe que o rock ele sempre foi um gênero subversivo, principalmente, e aí depois com suas vertentes, com o hardcore, que veio justamente, o punk rock, o hardcore depois, justamente para dar uma chacoalhada naquele rock que já estava virando música de tiozão, e, mas
que é um som que sempre foi subversivo e a gente se orgulha disso e quer jogar isso sempre pra frente e nunca deixar apagar a chama. Orgulho maior de poder ouvir que mais uma banda tem esse posicionamento, né? O Arquivo Punk Rock do Sul tenta se voltar para essas bandas e ajudar elas a terem cada vez mais voz, porque é quase que uma educação, né? A gente coloca o público a ouvir alguma coisa que não debate, não critica, o público não se acostuma a fazer isso. Quando a gente faz o público se acostumar a algo que se critica, algo que se vai atrás, a gente também ajuda numa criação de uma outra consciência da sociedade. Então, faz parte, né? Todo o meio que é usado para potencializar essa consciência, com certeza o arquivo vai estar junto. Bom, guris, que bom saber disso, né? Conhecer um pouquinho mais vocês, saber dessa potencialidade, dessa vontade, saber o porquê que vocês também aparecem na cena underground, mesmo quando vocês não vão tocar, o que eu acho fabuloso, saindo lá de Porto Alegre para estar aqui em Sapucaia. Quando eu digo Sapucaia, lá no Trilha, ou quando a gente vai fazer os eventos em algum outro lugar perto do Trilha Hub Cultural, né? Olha só, quero entender se o público de vocês, né? Eu acho que vocês têm um público mais Porto Alegre, se é que vocês localizam esse público, quem é que escuta vocês, se vocês têm essa noção, mas se esse público consegue entender vocês, consegue entender a história da banda, consegue entender as letras, vocês enfrentam uma dificuldade de potencializar essa consciência nessa sociedade, nesse público, ou não? Vem bem fácil, é bem receptivo e é bem aprovado por quem escuta. E aí já entra, se vocês lembrarem de algum evento, algum show que queiram contar, que vocês entenderam essa devolutiva do público, que vocês sentiram que eles estavam pegando junto, se lembrar de um evento, de um show, também já pode amarrar e contar junto. Ao meu ver, assim, a gente, a gente ainda está medindo qual é o impacto, como é que as pessoas absorvem esse nosso jeito de expor nossas ideias e tal, porque a nossa lírica, ela vai mais no sentido de como, ah, de como todo esse mundo de ansiedade, esse mundo de concorrência, esse mundo de cobrança, esse mundo capitalista, de como isso traz pressão para o ser humano e não deixa muitas vezes ele desenvolver plenamente as faculdades mentais e físicas, sabe? Tu tá sempre, tu nasce e cresce e desenvolve sempre no sentido de ter que ser útil para o mercado e ter que ser, sabe, de ter uma utilidade, de ter uma função, e isso acaba ignorando às vezes os anseios mais íntimos do ser, né? Então, as nossas músicas, elas falam sobre como é, sabe, viver num contexto onde tudo é lucro e onde tudo tu tem que ter uma utilidade, enfim, tu tem que ter uma utilidade dentro desse mecanismo. Eu me refiro a anseios mais íntimos, assim, do próprio ser. Eu, eu falo sobre sonhar, sobre poder, ah, sabe, se guiar por coisas intangíveis, sobre poder se expressar artisticamente, coisas que, enfim, como tu disse, né, Lê, não trazem remuneração e a gente tem que ter outras atividades a não ser essa para poder sobreviver, mas eu acho eu acho que sem a capacidade de sonhar com coisas inatingíveis ou intangíveis, a vida fica meio sem graça. E o underground, ele dá essa capacidade pra gente, ele dá essa voz, ele dá essa, essa possibilidade de realmente dar asa pro sonho, sabe? E isso é tão importante quanto qualquer outra coisa na vida. Às vezes mais importante do que muita coisa que a gente às vezes dá mais prioridade, né? E, e é isso. Acho que é mais ou menos disso que se trata a nossa expressão.
Bom, eu concordo com o que o Pedro falou. A gente está recém começando a consolidar o nosso público. Nós somos uma banda nova, com 2 anos e meio, mais ou menos, de atividades efetivas. E por mais que a gente seja de pegar junto e fazer a roda girar, é necessário um tempo para, digamos que, maturar as nossas ideias assim na cena e para que as pessoas consigam acompanhar nosso trabalho e associar todos os ideais que a gente põe nele, né? Mas até então a receptividade tem sido muito boa, as pessoas têm gostado. A gente faz instrumentais pesados que também são de um cunho muito acessível, não é nada muito extremo, então tem tido uma grande receptividade assim dentre as pessoas que curtem rock, e tudo isso aliado a uma lírica, como o Pedro falou, expressando todos os nossos pensamentos, indignações e tudo que a gente sente assim com relação a esse mundo extremamente ansioso que a gente está vivendo, né? Se sentir vivo sem a necessidade de ser remunerado sempre, né? Não é uma fórmula única. A gente se sente vivo por inúmeras outras formas e muitas vezes a gente não acaba buscando por estar sempre voltado para a remuneração. Muito bonito isso. As últimas músicas que a Solano Star lançou, eu pude acompanhar os dias de lançamento, escutei um pouco depois, mas tive o prazer de ouvir ao vivo também. E isso foi muito gratificante como público. Mas pelo que eu estou entendendo, o Pedro, ele acaba fazendo as composições. Isso? Tem mais alguém fazendo as escritas junto dessas músicas? A maioria das composições foram compostas pelo Pedro. Mas algumas, assim, eu compartilho, alguns escritos, algumas... O que vem, o que surge, assim, eu trago para os guri, mostro também. A gente gosta de compartilhar as ideias e pontua, né? As composições sempre acabam sendo lapidadas no geral. Mas, assim, de letra, a questão é eu e o Pedro. E ter esse espaço para a gente compartilhar, né? Para a gente chegar no estúdio ou no WhatsApp mesmo e gravar tipo, uma guia assim que for e já apresentar. Esse espaço é interessante, né? Porque a gente consegue, como eu posso dizer, emoldurar uma coisa muito maior, né? Esculpir em conjunto, torna a coisa maior, mais grande, tipo, com mais expressão, né? Então é interessante que alguns elementos das letras vão se misturando assim entre os três integrantes, né? Ah, bota isso, coloca aquilo, tá ligado? Determinada coisa. Ah, isso significa isso. Ah, pode crer, não, então deixa. Isso é muito foda, é da hora. Vou falar para vocês que se não fosse essa dupla, ia ser só música instrumental ouvindo. Não, mas falando sério, o Pedro e o Coy são os principais letristas da banda e inclusive invejo muito a capacidade com que eles têm de se expressar livremente através da escrita. Eles sempre apresentam ideias, pensamentos, divagações, devaneios que são sempre muito profundos, e acaba que eu vejo essas letras que eles botam na roda e tento trazer um instrumental trazido com sensações em cima delas. E aí a gente faz essa dobradinha que eu acabo por focar mais na ideia do instrumental e eles nas letras, e a gente trabalha fazendo esse bate-bola de ideias até ir lapidando e consolidando os sons, né? A partir da ideia que a gente quer trazer deles. E acaba por ser muito legal a gente conseguir trabalhar dessa maneira, porque a gente ajuda uns aos outros nos pontos aonde a gente não é tão bom e, pum, de repente tá saindo música nova e a gente nem sabe como. A vibe só disso, falo nada. Eu acho que também a isso agrega o fato da gente estar sempre junto, né? A gente não é aquela coisa de se reunir ou trocar ideias só sobre a banda ou estar junto só quando é em função da banda. A gente não tá sempre junto, a gente é amigo assim pra tudo que é tipo de rolê, assim, a gente sai, né, agora não pode mais, não tá podendo, né, a gente tá respeitando aí, claro, as recomendações de isolamento e tal, porque a gente, enfim, não é gado, mas o que eu posso dizer? A gente sai todo final de semana, assim, em situação, aí falando de situações normais, né?
e tá sempre junto, sempre na resenha. E isso soma demais, assim, facilita a transmissão de ideias entre a gente e tal, ah, facilita uma série de coisas. A gente geralmente, quando a gente vai compor, vai pro estúdio já com a música com o esqueleto e tudo mais. E pra mim esses sempre são os melhores ensaios, porque a gente vai jogando elemento aqui, daí a gente toca a música lá, só o esqueleto dela, né? O projeto base. Ah, e vamos fazer isso na introdução. Daí tá, beleza. Daí, bah, aí faz, não, mas eu acho que isso não. Tá, mas tenta fazer isso, pá, naquela hora ali e tal, pá. E sempre, pô, um brainstorm, assim, e a gente acaba se divertindo muito, assim, e depois a gente olha, caralho, olha só quanta coisa tem já, sabe? E também pela, enfim, pela estética das composições, a gente procura sempre trazer aquela coisa diferente do verso e refrão. Às vezes a gente toca o refrão só com um refrão só no começo, ou só um refrão no final, ou às vezes a música nem tem refrão, ou sabe, às vezes, pô, tá tocando ali a música, a letra, uma coisa mais melódica, daqui a pouco começa um bate-cabeça. Então é sempre trazer essa coisa para surpreender, para sair da zona de conforto, para, sabe, para pessoa olhar e realmente se surpreender com as mudanças, assim, sabe? Sempre, pô, tentando fazer as pessoas dançar, assim, porque a gente é muito pela festa também. A gente tem as questões sérias, que a gente leva muito a sério, que a gente preza muito, mas a gente é pela festa, a gente é pelo rolê, pela resenha, pela bebedeira, entendeu? A gente curte que as pessoas se divirtam também, sabe? Nossa, verdade. O fato de sermos muito amigos faz com que a gente compartilhe nossas vidas além desse rolê do trabalho como músico e artista dentro da banda e tudo mais. E isso faz com que o nosso canal de comunicação e ideias fique cada vez mais entrosado. E é muito bacana isso, é de um prazer inigualável. Ah, é muito da hora, né? Não tem como, é bem isso. Gurizada, é um prazer o cara poder, tipo, dividir o espaço com o palco e toda essa experiência com os amigos do cara. Acho que isso é parte da essência também, né? Tipo, mesmo mano que, claro, em condições normais tá ali tomando um trago contigo e tal, jogando videogame, é o cara que tá tocando, desenvolvendo som contigo, trabalhando arte contigo, isso é muito foda. É uma das fórmulas, né, para ter uma banda bem coesa, coerente e continuar caminho daquilo que tinha se estruturado desde o início. É o laços de amizades, né, o respeito e a vivência, as experiências juntos, né. Bom, o Pedro tinha dito ali sobre a questão da quarentena e de fato, né, o que acontece, tanto que a nossa entrevista está sendo via grupo de WhatsApp online, nós estamos aí fazendo e se inovando para manter informação, divulgando as bandas, lembrando o quanto que vocês existem e vão continuar existindo mesmo nesse período, mesmo não tocando ao vivo. Mas quero saber um pouco de vocês. O que que vocês estão planejando? Se é que vocês estão se permitindo planejar algo ou estão deixando tempo para os seus trabalhos formais, né? Aqueles que estão sendo remunerados para manter a sobrevivência. Realmente é um período difícil para muita gente. Existe aí uma discussão imensa, mas sim, acredito no isolamento, acredito que a quarentena é eficaz, acredito que as pessoas que estão saindo deveriam sair apenas se for muito necessário e que infelizmente algumas estão saindo além do necessário, mas é um baita de um debate. Então vamos olhar aí para o que, que a Solana Star consegue pensar em momentos de quarentena, como se comporta e o que, que está se planejando ou sem planejamento. Aguarda aí as novidades ou então não esperar novidades. A gente leva bastante a sério aí essa eficácia do isolamento, a gente tá ficando em casa e tudo mais, fazendo não mais que a nossa obrigação, que é, enfim, poupar aí nossos idosos, nosso pessoal do grupo de risco, porque apesar da gente talvez não ter tanto problema, né, a nossa faixa etária é os maiores vetores aí da doença. Então estamos aí, a última vez que a gente se viu na nossa gig lá no Trilha Palusa, no Trilha, dia 15 de março. Faz aí mais de 2 meses que a gente não se vê. Mas a gente tem feito, enfim, como a gente tinha falado, como a gente
tá sempre trocando ideia, assim, sobre várias coisas. A gente faz uma chamada de vídeo aí. E o pessoal também tem composto, tem... A gente tava até brincando que vai sair o EP Quarentena e tal. Já tem algumas músicas que estão... Viu, a pessoa sozinha e tal acaba... Às vezes isso acaba sendo, às vezes, um catalisador aí da, para espremer ideias do cérebro e botar pro violão, aí botar pra melodia. E, e nesse sentido, e também para aprimorar os skills no instrumento. Eu acho que como banda, assim, a gente está aprimorando, a gente está se aprimorando assim de forma individual para quando voltar, tá tinindo aí melhor que nunca para seguir fazendo cada vez mais coisa aí, para seguir cada vez crescendo mais, assim. A gente tem tem muita coisa que a gente gostaria de fazer e que com certeza esse aprimoramento individual vai facilitar, vai possibilitar e tal. Bom, é nessa base, como o Pedro pontuou, estamos nos resguardando nesse momento tão delicado e tentando utilizar dessa infeliz situação para o nosso desenvolvimento pessoal como músicos e tentando aproveitar para evoluir em meio a esse período dentro da casca, né? E também tentado encontrar maneiras de modernizar o nosso trabalho, tendo em vista que hoje em dia a tecnologia tem permitido mil e uma coisas para as bandas e produtores de conteúdo e tudo mais. Então a gente está tentando focar na criação de conteúdo, mesmo que paralelo, enquanto a gente não pode estar nos palcos de novo, e tentando manter uma rede social bem atualizada, tentando ter ideias novas para como a gente pode diversificar o nosso trabalho e nos aproximar com esse público que estamos tentando consolidar. Tentando trabalhar com vídeos novos, mostrando como tocam as nossas músicas e tudo mais. Tudo para que a gente consiga se manter ativo em meio a esse período de inércia, né, que se faz necessário. E também entendemos que tudo bem não estar sempre 100% disposto e produtivo, querendo tocar as demandas e fazer a roda girar, porque estamos vivendo um momento muito delicado, né? E acaba que o fato de sermos muito amigos faz com que a gente respeite os momentos de silêncio uns dos outros e também respeite essa jornada de autoconhecimento pessoal que está sendo a quarentena para cada um de nós, né? E tudo mais. Porém, a caravela segue tocando seu rumo. Estamos aí tentando fazer o nosso melhor mesmo em meio ao caos. Então, vou ficar atenta às redes sociais da Solanistar, vai que surge de fato algum EP de quarentena, como o Pedro falou, e saber aí como é que vocês se aprimoraram no casulo de vocês e levaram isso para a música. Um baita de uns artistas, né? A gente sabendo que vivencia as experiências e leva para a arte. Sou super suspeita a falar, eu adoro as bandas undergrounds, eu gosto muito de acompanhar, gosto muito de potencializar cada banda quando mostra um lançamento novo, quando mostra um clipe novo, quando faz qualquer ação, a gente sempre vai estar pontuando isso para mostrar o quanto que faz diferença na vivência de uma pessoa que vai e conhece a cena underground. Então é isso, guris. Qualquer coisa vocês podem contar com o Arquivo Punk Rock do Sul. Vamos divulgar o material de vocês. Muito obrigada pela paciência, entrevista. Boa quarentena para vocês. Bom desenvolvimento, boa evolução para quem escuta. E seguimos firmes e fortes. Dali, Arquivo Punk Rock do Sul. Muito obrigado aí por todas as ideias trocadas sobre o nosso trabalho. Ficamos honrados com a oportunidade e creio que em breve aí estaremos trazendo algumas novidades e um forte abraço para todo mundo aí. Muito obrigado. Só agradecimento aí pela oportunidade, muito foda. Valeu mesmo, galera. Sem palavras. Foi da hora aí poder trocar essa ideia e tal. Expor aí, esperamos aí a próxima oportunidade, né? Que logo em breve vai surgir, se tudo correr bem, como o Norton falou. E logo menos aí vão ter mais novidades. Muito obrigado aí toda a equipe também do Arquivo Punk Rock do Sul por estar dando essa oportunidade de divulgação aí, da gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e dizer que o hardcore só tem a se fortalecer aí cada vez mais, o desafio é grande, a gente sabe que tem muitas casas sendo fechadas,
A gente sabe que a ofensiva fascista tá a plenos vapores aí, mas a gente vai seguir firme sempre, nunca foi fácil. E, e é isso, é só agradecimento mesmo. A Solana vem contando com o apoio de muita gente, ah, vem contando com o pessoal abrindo espaço pra gente em várias cidades da região metropolitana. Eu mandar um salve também, além do arquivo, que a gente gosta muito do trabalho de vocês. Mandar um salve aí pra Vegeta Productions. Mandar um grande abraço, um salve também pro pessoal que cola junto com a gente nos eventos, a Lunarte. Mandar um salve pra PDG, que lançou recentemente agora um EP muito bom, os guris são foda. Mandar um abraço pro pessoal do Otêmia, um forte abraço pro Punkzilla, os guris também sempre nos apoiam, assim como a Punkstein, são nossos amigos. E várias outras bandas também que nessa caminhada nos ensinam muita coisa e colam sempre com a gente e fazem uma festa bonita aí. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.